E aí, queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no verão canadense, um calor batendo ali os 40 graus, isso mesmo, o país do gelo batendo 40 graus. Nós estamos aqui, ó, nesse campo, nesse parque, usufruindo desse momento raro que é o calor nessas terras gélidas. Você sabia que a pessoa mais mal paga aqui desse país recebe cerca de 2.200, 2.300 dólares? Pois é, num primeiro momento pode parecer que esse salário é um salário muito bom, afinal, em dólar, uma moeda extremamente valorizada frente a essa crise que gira em torno do mundo. Mas você tem que lembrar de um pequeno detalhe: essas pessoas precisam pagar aluguel. E o aluguel aqui, né, uma casa subterrânea, que a gente chama de basement, custa no mínimo 1.300 dólares. Ou seja, uma pessoa que recebe um salário mínimo, né, considerando que ela trabalha ali de segunda a sexta 8 horas diárias, ou seja, 40 horas semanais, ela recebe 2.200 e tem que gastar cerca de 1.300 com aluguel. Ou seja, são 900 dólares para gastar com saúde, educação, lazer, comida, enfim. Será que realmente vale a pena você sair do Brasil para viver no outro país, tendo cerca de 900 dólares para gastar um mês inteiro? É um caso a se pensar. Mas a gente não está aqui para falar sobre isso, a gente está aqui para falar sobre as coisas boas, especificamente sobre um legado que eu quero levar no meu coração desse país, que se refere à questão do respeito. Respeito em relação a 3 segmentos importantes da sociedade. O primeiro aspecto está relacionado à religião. Aqui existe uma liberdade religiosa gigantesca, um respeito mútuo, uma harmonia entre os diferentes credos. A gente sabe que muitas pessoas que moram neste país, elas são oriundas de outros países. E quando elas imigram para cá, elas trazem consigo os seus credos, a sua fé, e isso é respeitado de uma forma muito acentuada, de modo a chamar a nossa atenção. É muito comum você ver pessoas usando burca, você encontrar templos budistas, templos do hinduísmo, que é a principal religião da Índia, pelo país, porque há esse respeito, há essa tolerância religiosa, que é uma coisa de encher os olhos. Então, ninguém vai ser discriminado porque está vestindo uma roupa inerente à sua religião, ninguém tenta convencer ninguém a mudar de religião, porque há esse respeito mútuo, que é uma das premissas que esse país prega. Então, é uma coisa que realmente eu quero guardar comigo, essa liberdade e harmonia e respeito religioso chama muito atenção e é muito comum. Eu nunca vi ninguém ser diminuído por conta da sua religião ou olhado de uma forma diferente por estar se vestindo de uma maneira que talvez não seja considerada padrão para alguns países. E aqui você consegue visualizar isso diariamente, seja no metrô, seja no ônibus, seja em qualquer ambiente público. Você vê crianças vestindo roupas, burca. É muito bonito você ver esse aspecto, esse respeito religioso. Os canadenses, eles não obrigam as pessoas a aderirem à principal religião do país, que na verdade aqui não há exatamente uma religião principal ou majoritária como no Brasil. Aqui a coisa é muito mais dispersa, é muito segmentada, então não há uma religião oficial do país. Então não existe nenhum tipo de pressão para que as pessoas exerçam os seus credos de forma livre, como tem que ser. Então essa questão religiosa é o nosso primeiro aspecto. O segundo aspecto está relacionado à sexualidade. É uma pauta bem importante no país, inclusive no mês de junho, que é um mês do orgulho LGBTQIA+, as escolas, né, que já tem a bandeira do país, a bandeira canadense, elas colocam também a bandeira que representa o movimento, o tamanho, o respeito que eles têm em relação a essa pauta. Então é muito comum você ver pessoas casadas, sejam elas de sexos opostos ou do mesmo sexo, e as pessoas não olham com estranhamento. Os nativos não olham com estranhamento, porque há esse respeito. Inclusive nos bares da cidade, durante o mês de junho, eles colocam aí o símbolo, a bandeira, aquela bandeira colorida, né, com arco-íris, representando um apoio total a esse segmento importante da sociedade. Então há esse respeito e essa tolerância em relação à sexualidade e à orientação das pessoas, e é um aspecto muito importante. As pessoas se sentem acolhidas, e é uma outra pauta que eles colocam como uma das pautas principais do país. Então esse é o nosso segundo aspecto. E um terceiro aspecto, não menos importante, está relacionado ao respeito às diferentes profissões. Aqui tanto faz se você for babá, ajudante de pedreiro, faxineiro, advogado ou médico. Todos são iguais. Quando eu falo todos são iguais, é em termos de respeito mesmo. Ninguém é supervalorizado ou menosprezado por conta da sua profissão.
ninguém vai humilhar ninguém por ter um cargo mais elevado. As pessoas simplesmente entendem que a sociedade funciona como um mecanismo que se complementa. Todas as profissões são extremamente importantes. E isso é uma coisa que fica muito evidente por aqui. Então, esse respeito às diferentes profissões, sejam elas quais forem, é uma coisa de encher os olhos e que a gente não consegue identificar quem é quem no metrô, no ônibus, em um ambiente público, porque as pessoas simplesmente elas não acham que isso seja o aspecto mais importante a se considerar. O aspecto mais importante é o respeito à vida humana, o respeito à sociedade, a harmonia que precisa existir entre os povos. E isso aqui fica muito evidente. Ninguém vai ser considerado inferior, né, ou mais simples por exercer uma profissão que eventualmente não tenha, não exija um conhecimento técnico, uma universidade ou coisa do tipo. Todos são iguais, todos. E eles deixam isso muito claro. Ninguém é tratado de forma diferenciada, é isso que eu quero dizer. No Brasil, infelizmente, a gente sabe que tem casos e casos de pessoas que falam, você sabe quem está falando, né, querendo usar esse argumento de autoridade exatamente para se colocar de uma forma superior em relação a outra pessoa, que às vezes exerce uma profissão talvez mais simples. A gente conhece casos e casos diariamente no Brasil e aqui raramente esse tipo de coisa acontece, exatamente por haver um entendimento e uma educação das pessoas que sabem exatamente o papel que elas têm que ter na sociedade. Então, isso me chama muita atenção, é uma coisa que eu vou levar no meu coração. Eu já tinha comigo, mas isso ficou mais cristalizado, ele ficou mais solidificado quando eu passei a conviver aqui. Se um trabalhador da construção estiver todo sujo de poeira dentro de um metrô, de um ônibus, ninguém vai se afastar dele por ele estar sujo. As pessoas acham extremamente nobre você estar sujo por conta do seu trabalho, do seu suor, e isso é uma coisa que chama atenção. O que eu quero dizer é que o trabalho é uma coisa muito enobrecida e que não tem um rótulo, né? Advogado, médico, o que é que você faz, isso pouco interessa. O importante é o respeito que deve haver entre as pessoas, e isso é de encher os olhos. Certamente todos os brasileiros que moram por aqui, eles percebem que existe esse alinhamento entre as diferentes profissões. Então essa é a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo, a mensagem de um legado que eu aprendi em um outro país, do respeito às diferentes profissões, à sexualidade e às diferentes profissões. É claro, esse respeito já existe no Brasil, mas talvez precise ser melhor trabalhado, ajustado e alinhado. Se você gostou do meu conteúdo, deixa um like, se inscreve, compartilha. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido. A gente vai se ver no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau!